Olá, vamos continuar com a nossa segunda aula sobre vinhos nos Estados Unidos. Vamos compartilhar a tela. E aí, vamos falar de vinhos nos Estados Unidos. Coloquei aqui o mapa para a gente entender aí. Vou começar a entender um conceito muito interessante que vem para qualquer região que você for estudar, né? Você vê aí do hemisfério norte, do hemisfério sul. Olha aqui onde está localizado os Estados Unidos. Você vê que ele está bem aqui numa altura bem interessante aqui da Europa, né? No mapa mundi. Lugares na Europa que tem muita produção de vinho, muita cultura de vinho também. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais perto. Olha aqui, ó. Tem embaixo dos Estados Unidos tem o Trópico de Câncer. Subir um pouquinho a gente tem o Paralelo 30, que aí já pega ali um pouquinho da Flórida e tal. Ali no meio, a gente dá um destaque para o paralelo 45, e lá em cima, já no Canadá, é o 60. Mas a gente vai focar aí entre esse, mais ou menos o paralelo 35 para cima, até o 48, né? Mas aqui nesse mapa já dá uma dica. Olha onde tem produção de vinho nos Estados Unidos. Todos esses estados aí tem uma marca aí de que tem produção de vinho, né? E muitos deles compartilham de grandes regiões produtoras, que nem aí, se você olhar o Paraná no 45 e um pouquinho para baixo, a Califórnia é esse primeiro estado aqui à esquerda, né, que está aqui embaixo desse Pacífico, é a região da Califórnia. Mas vamos lá, olha, vamos ver aqui. Um detalhe maior do que são os paralelos no, nos Estados Unidos. E por que, vamos retomar, por que é importante a gente saber qual que é o paralelo que está um uma determinada região? Eles vão ter um clima similar, né? Então, eles vão ter lá a época do verão, a época do inverno vai ter muito parecido. O que vai mudar, obviamente, é o solo, né? A inclinação, o relevo, essas coisas vai mudar e vai dar uma influência no vinho também, né? Não dá para a gente querer que fique tudo 100% igual, mas o clima é um fator muito importante para ver como que vai ficar essa como que a videira vai se comportar em relação a isso, né? Então, se a gente sabe que a videira gosta de clima quente, para quanto a insolação é um fator determinante para determinar a quantidade de tanino na uva, a quantidade de frutose, né? O frio à noite é essencial para a gente ter a uva preservando a acidez da uva, a videira preservando a acidez da uva. Essas coisas são determinadas pelo clima. Então, a gente olhando aí que a gente está nos Estados Unidos, em algumas regiões, a gente está em lugares no mesmo paralelo de lugares que fazem vinhos fabulosos, isso é um sinal de que a gente vai encontrar, a gente pode encontrar, né? A gente vai porque eu já conheço, mas a gente pode encontrar nessas regiões grandes produções de vinho também. Mas vamos olhar aqui, ó, o paralelo 35 que está começando a Califórnia aqui embaixo, né? Que a gente vai subindo para o 40, também ainda está na Califórnia, para outros lados, né? Eu estou falando assim porque é da Califórnia nesse lado esquerdo, que é o mais fácil a gente entender os estados, pelo menos para mim, né? Mas se quiser falar do outro lado também, do outro lado aqui que vai para Washington, Washington DC, né? Mas o estado de Maryland, o estado de Nova York, você vai ver também que eles estão em paralelos muito interessantes e eles produzem vinho também. Inclusive, o quinto estado maior produtor dos Estados Unidos é Washington, Nova York. Quinto não, quarto. Mas aí, o que a gente tem em comum aqui, ó? Que eu selecionei para vocês. O paralelo 37, a região da Sicília. Quem conhece vinho italiano, a região da Sicília é famosa lá pelos Nero d'Avolas, né? A região da Sicília produz muito vinho bom, e está no mesmo paralelo aí de grande parte da Califórnia, né? Região de Chianti, paralelo 43, Nova York está no paralelo 43 também, né? Paralelo 45, que eu falei, um dos mais importantes paralelos, assim, de produção dos grandes vinhos no mundo. A gente tem aí o norte de Bordeaux, a gente tem o sul da Borgonha, a região de Piemonte,
né? Piemonte já na Itália, que faz os famosos Barolos, tem a região do Vêneto, que faz os famosos Amarones, e região de Oregon, nos Estados Unidos, né? Região de Oregon, a gente vai falar mais para frente, que é uma região que faz vinhos fabulosíssimos, né? O Paralelo 47 já está no estado de Washington e também na região de Champagne. Mas assim, o Paralelo 45 é uma grande referência geográfica pelo equilíbrio climático, né? Esse é o equilíbrio climático, ele não é muito frio ou muito calor, é diferente, por exemplo, da Califórnia, que faz muito calor. Inclusive, no interior da Califórnia, quase não dá para produzir vinho. Então, são todas as regiões lá que produz, por causa do calor excessivo, né? Então, lá na Paralela 45 não é muito frio nem muito calor, que é uma condição quase perfeita para os vinhedos, né? Mas a gente tem que considerar também, quando a gente olha um paralelo, a gente tem uma tolerância aí de uns 4 graus. Então, você está no 45 até o 49 e do 45 até o 41, você vai ter aí um clima bastante similar, e nesse caso que vai propiciar a produção de grandes vinhos a partir das videiras se comportando muito bem num clima muito bom, né? Então, se você olhar, ó, entre o 41 e o 49, a gente já passou por Washington, por Champagne, né, por toda a região ali da Borgonha, Bordeaux, que fazem os vinhos aí, os mais famosos e mais caros do mundo até, né? Então, a localização geográfica é essa, e aí dá uma dica até do que a gente vai abordar nas aulas mais para frente, quando vai falar de cada estado, tá? E a gente para por aqui, próxima aula a gente vai falar das agências de controle dos vinhos, tá bom? Vamos parando.